Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, com o capítulo 2, madeira e plástico. Aí nós temos uma pergunta. Olhe ao seu redor e observe os objetos. Você sabe do que são feitos? E você dá uma olhadinha aí, olha a estante da mamãe, as cadeiras, as mesas, o ventilador, as televisões, as janelas, as portas, tudo que está ao seu redor, a geladeira, o bebedouro. E aí você observa que ele é feito de algum tipo de material. Você identifica. Pode ser de plástico, pode ser de ferro, pode ser de alumínio, né? Pode ser de vários objetos. E aí nós temos aqui. Você utiliza muitos produtos industrializados, como por exemplo, brinquedos, lápis, cadernos, tênis, etc. Na fabricação desses produtos são usadas matérias-primas, como por exemplo a madeira e o plástico, mas há outros materiais. E aí, essas matérias-primas é que nós vamos aprender hoje. Por exemplo, nós temos aí a madeira. A madeira ela é usada em muitos produtos, como em móveis, portas, janelas e entre outros objetos, brinquedos, né? Da madeira também é extraída a celulose, com a qual se fabrica o quê? O papel. Quem já viu aí a fabricação do papel? Quem ainda não viu, dá uma pesquisada aí no YouTube que você vai encontrar. Que objetos da sua moradia e da sua casa são feitos de madeira? Vários objetos, né? Às vezes, as nossas cadeiras são feitas de ferro, mas na maioria das vezes é a madeira que é utilizada. Hoje, por exemplo, nossos guarda-roupas. Antes era madeira maciça. Hoje você vai comprar um guarda-roupa, é um aglomerado. O que é um aglomerado? São restos de madeiras que eles fazem como se fosse um farelo, juntam ela compacto, né? Como se estivesse colando todas elas, compactando elas e fazem aí as mesinhas que estão nas escolas, o nosso guarda-roupa, entre outros estantes, portas, inclusive, entre outros materiais que nós já compramos só de aglomerado, que não pode ver chuva, água, né? Porque se vê água ou uma goteira, ela fica toda horrorosa, a gente perde. E qual é a origem da madeira? Vocês sabem qual é a origem? Vem da onde? Das árvores. E aí, como é que acontece esse processo? Aí nós temos aqui. As árvores de onde extraímos a madeira têm origem de florestas nativas e em áreas de reflorestamento. O reflorestamento é o plantio de árvores na mesma área em que outras foram retiradas. Esse é o reflorestamento. Dali já foram retiradas árvores, então eles fazem um reflorestamento, eles plantam novamente para que sejam reutilizadas. A madeira originada a partir desse processo é chamada de madeira de reflorestamento. Já a madeira nativa, o que quer dizer madeira nativa? Quer dizer que ela vem da floresta que se desenvolveu naturalmente, formada por espécies próprias do lugar onde surgiu. Por isso, nativa, ela nasceu ali e faz parte daquele ambiente há muito tempo. Por isso, floresta nativa nunca foi retirada dali. Nós temos aí a foto da área de reflorestamento e a extração de madeira do município de Duartina, no estado de São Paulo. Aqui na página 79, nós temos as serralherias, que nós chamamos serrarias. E aí, o que acontece após isso? Depois de retiradas as florestas ou das áreas de reflorestamento, as toras das árvores vão para as serrarias, onde são cortadas. Nas fábricas de madeira, elas são cortadas. E aí vai para onde? Vai para as fábricas de madeira. Vai para as fábricas. Nessas fábricas, eles vão fazer o quê? Os móveis.
A madeira segue então para as fábricas, onde são produzidos materiais como o quê? Como lápis, móveis, pisos, inclusive. Nós temos pisos de madeira, a celulose, que é o papel, principal matéria-prima utilizada na produção do papel. 2. Leia os textos sobre a exploração das florestas nativas para a extração de madeira. Depois recorte as imagens. Você vai olhar lá atrás no seu livro, na página 135. E aí você vai recortar de lado o material complementar, recorte e colhe aqui. Mas para que você colhe, você vai precisar fazer a leitura. E o que está pedindo aqui? Qual é a imagem que você vai colar aqui? A retirada de árvores das florestas nativas deve ser feita de acordo com algumas regras, para não ocorrer desaparecimento de espécies. Na fotografia, curso de plantio em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. E claro que para retirada de árvores é preciso ter um monte de regras, de normas, para que não tenha impacto no meio ambiente, na nossa natureza, porque nós dependemos dela para sobreviver. Além de nos fornecer toda a matéria-prima para nossas necessidades, nós ainda dependemos dela para respirar, porque ela produz o quê? Oxigênio. Sem oxigênio, nós todos morreremos. Aqui no próximo quadro, muitas vezes, no entanto, as árvores são retiradas de maneira ilegal, sem obedecer às leis. E isso causa destruição de grandes áreas da floresta nativa. Na fotografia de madeira ilegal de Tabatinga, no estado do Amazonas, aqui em 2017. Aí você vai observar aí como é que fica a devastação de pessoas irresponsáveis que desmatam, acabam com o nosso meio ambiente por dinheiro, porque querem vender mais, sem ter a responsabilidade de reflorestar o local. A outra matéria-prima é o plástico. O plástico está em diversos objetos. Muitos produtos que eram feitos de madeira, vidro, cerâmica e outros materiais passaram a ser fabricados em plástico. Por ser leve, durável, resistente, na maior parte das vezes mais barato. A principal matéria-prima da qual se faz o plástico, você sabe qual que é? De que é feito? É o petróleo, o recurso natural que leva milhões de anos para se formar na natureza. Veja como o plástico é produzido. E aqui nós temos, a número 1, que é a extração. Eles tiram o petróleo. Vocês já viram o petróleo, como é que é? Dê uma pesquisadinha aí para você pesquisar como é essa fabricação. Muito legal. O petróleo é extraído do subsolo, lá debaixo do solo, lá debaixo da terra, né? Por máquinas que perfuram as áreas da reserva desse recurso. Na número 2, depois o que acontece? O petróleo passa pela refinaria para a extração de seus derivados, porque não é só o plástico que é retirado do petróleo. Ele é retirado o óleo, combustível, a gasolina é retirado do petróleo e o nafta, que é do que se faz o plástico. O nome se dá a isso. 3. Isso aqui é a indústria petroquímica, que ocorre a transformação do nafta em plástico. Olha só, gente, como é que fica. E aqui na página 81, nós temos a questão número 3. Com tantos objetos feitos de plástico e o aumento do consumo de produtos industrializados, o que você acha que aconteceu com a quantidade de lixo no planeta? Dê sua opinião aí. O que você acha? Você acha que aumentou, diminuiu? Como é que as pessoas estão utilizando o plástico hoje? Será que elas estão tendo consciência do seu papel na sociedade, com o meio ambiente, com o planeta, com as futuras gerações, com os animais e com ele mesmo? Vamos continuar lendo aqui.
A maior parte dos plásticos demora muito tempo para se decompor na natureza, poluindo o ambiente como rios, mares e solos, prejudicando os seres vivos. Nos últimos anos, pesquisadores testaram a produção de plástico a partir de vegetais, como da mandioca, do caroço de manga, do bagaço de cana, do trigo, da batata, entre outros. São chamados plásticos verdes. São aqueles plásticos que se decompõem, não demoram muito na natureza, se decompõem com muita facilidade. Eles não recebem esse nome por causa da cor, mas porque não causam danos ao meio ambiente, pois se decompõem rapidamente na natureza. Olha só aqui alguns tipos de plásticos biodegradáveis que passam menos tempo na natureza para se decompor e não a quantidade exacerbada, que eu vou colocar aí para vocês também, a quantidade, o tempo que os materiais levam na natureza para se decompor e as pessoas jogam sem ter consciência, achando que é muito normal, é muito natural, e não é assim que acontece. Muitos animais morrem ao engolir sacos plásticos. Olha aí a tartaruguinha. Ela tá com um saco plástico aí. Vou mostrar algumas fotos para vocês de alguns animais que sofrem com a poluição do nosso meio ambiente. Aqui nós temos uma atividade na página 82. Você vai completar a cruzadinha aqui na número 1. Veja o que se pede. Na questão 2, você vai observar o brinquedo e o selo do certificado do material ao qual é produzido. Vai ler aqui, vai verificar. E aí, você tem duas questões aqui. Explique o que é madeira de reflorestamento. Foi falado aí na aula. Dá uma volta aí para você anotar direitinho. E B, de que outra forma se pode obter a madeira? Quais impactos essa forma de obtenção de madeira pode provocar no meio ambiente? Vocês verificaram aí o que é madeira nativa e o que é madeira de reflorestamento. Então, você vai explicar aí. Na 3, você vai ler o texto e vai fazer essas atividades. Então, para você fazer essa atividade aqui, você vai ter que ler esse texto aqui. 1, 2, 3, 4, 10 vezes se houver necessidade, para que você compreenda. Não é ler por ler, é entender o que você está lendo, para que você possa responder. Aí nós temos a questão A. Em sua opinião, o que há de estranho no texto? B. Circule as matérias-primas que são citadas no texto. C. Atualmente, a maioria dos objetos citados no texto é feita de plástico? Que problemas ambientais o consumo de plástico pode causar? E aí você vai responder. Qualquer coisa, eu estou aqui.